Fala turma, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Magno Soares e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre buchas de alta tensão. Mais precisamente, a gente vai falar sobre as buchas OIP, Oil Impregnated Paper, as buchas com papel impregnado a óleo. As buchas de alta tensão, como essa que a gente está vendo aqui na imagem, certo? Essa aqui, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa bucha hoje. Essa bucha, ela está aí presente na maioria dos equipamentos, em todos os equipamentos elétricos de alta tensão, não dessa forma, às vezes de cerâmica, mas tem outras buchas também que podem ser usadas como buchas de resina impregnada, resina de papel impregnado. Então, a maioria é dessa aqui, mas está sendo trocado. Mas vamos lá, o que é a bucha então? A bucha é um acessório utilizado para conectar a parte ativa de reatores, transformadores, autotransformadores, né, reguladores de tensão, transformadores de aterramento, etc. Conectar esses dispositivos, a parte ativa desses dispositivos ao sistema elétrico. Então ela serve para isso. Bom, essa bucha, como ela conecta a parte ativa, que é o meio interno, ao meio externo, ela tá subordinada aí a intempéries, a esforços de curto-circuito, trabalho sob tensão nominal e tensões sobre tensões transitórias, correntes nominais e correntes transitórias, as intempéries, como já falei, aquecimento. Então, o dimensionamento dessa bucha, como é feito? Ele é feito a partir da corrente de trabalho, correntes e esforços de curto-circuito, né? Correntes e esforços de curto-circuito. Muito importante aqui, as correntes de curto-circuito causam esforços gigantes nessa bucha. Então, ela tem que suportar isso para o nível de curto-circuito a qual o sistema ela vai ser conectado. Ela tem também a trabalhar na tensão nominal do sistema, né, na tensão máxima operativa do sistema, e também ela tem que suportar sobretensões de origem interna, ou seja, manobras na subestação, chaveamento, e também de origem externa. Subtensão de origem externa é uma descarga atmosférica, como exemplo. Outra coisa é que essa bucha ela tem que ser adequada para determinado nível de poluição local. No caso, na SE ali eu tenho uma norma específica para ajudar nesse caso de dimensionamento de dispositivos isoladores para uma determinada região ali que está submetida a uma faixa de umidade. Daí eu especifico ali a bucha em função desse nível de poluição local. Para cada região vai mudar e eu vou mostrar o que muda na bucha. Então, eu falei, né? A gente tem a bucha OIP e bucha HIP, né? Oil Impregnated Paper e Resina Impregnated Paper. Vamos falar aqui mais da OIP, tá? Então, como que é a bucha? A bucha ela é composta basicamente aqui de um condutor, né? O condutor está aqui. Esse é o condutor principal. E essa bucha ela é uma bucha que a gente chama de bucha condensiva. Por que condensiva? Porque ao redor aqui desse condutor principal são colocadas várias camadas aqui de alumínio, mais isolamento, alumínio, mais isolamento, alumínio, mais isolamento, até formar aqui esse formato aqui. Esse formato da ideia aqui de uma distribuição de campo elétrico, onde eu tenho aqui o valor máximo e ele vai decaindo gradativamente à medida que eu vou caminhando do centro para o sentido radial aqui, para o sentido radial da estrutura. Então, isso vai perdendo um valor de potencial elétrico à medida que eu vou caminhando nesse sentido, certo? E esse é o objetivo da bucha. Então tá aqui o desenho, são várias camadas de alumínio, mais papel impregnado com óleo. Isso tudo tá, né? Tem óleo aqui também. E aqui eu tiro um ponto de medida aqui que a gente chama de TAP capacitivo ou derivação capacitiva, que é para fazer o acompanhamento justamente dessa estrutura aqui para verificar se ao longo da operação eu estou tendo algum curto entre essas pequenas placas capacitivas
em que eu posso estar alterando essa capacitância e, consequentemente, perdendo ali a função que seria fazer com que o potencial elétrico seja decaído. Então, ao longo da operação, é natural que eu tenha degradação desse sistema, porque ele é composto de um papel isolante impregnado no óleo. Tanto o óleo quanto o papel tem aí uma vida útil, que vai depender de certos fatores. Um fator crucial aí é justamente a umidade. Como ele está exposto, essa bucha está exposta ao ambiente, se ela tiver entrada de umidade ali, ela pode perder isolação muito rápido e vir a comprometer essas camadas capacitivas em função das correntes que começam a circular aqui de uma placa para outra, consequentemente fazendo um curto-circuito entre as placas. Então está aqui representado, né? Bem defeituoso aqui. A bucha, na verdade, ela é muito precisa com relação a essas camadas. E aqui está um circuito elétrico representado aqui, representando essas capacitâncias, tá? Então aqui seria essas várias capacitâncias aqui associam-se em série, formando o que a gente chama de capacitância de C1 da bucha. Essa capacitância é medida periodicamente no transformador, quando ele é retirado para fazer ali as manutenções preventivas. E aqui temos a última camada a gente chama de C2, tá? Também é um ponto para verificação. Bom, aqui está ilustrando esse desenho acima, essa foto aqui ilustra, depois eu vou colocar a referência aqui embaixo no vídeo. O que eu desenhei é basicamente o que está aqui. Tá? Várias camadas de alumínio mais papel e tudo aqui num papel impregnado com óleo enrolado em torno do condutor principal, certo? O conector, o qual vai circular toda a corrente ali de trabalho. Aqui está a composição da bucha, peguei direto do manual da ABB, eu vou deixar também o link aqui para vocês. E aqui algumas partes importantes, né? Vale ressaltar aqui a porcelana, né? A porcelana ou isolador pode ser de porcelana ou pode ser de outro meio. Aqui eu estou falando de bucha OIP, normalmente é porcelana. Aí ele vai fazer todo o isolamento aqui com o ambiente externo. Eu tenho aqui o conservador, essa bucha OIP é de óleo impregnado, papel com óleo impregnado, então está aqui o nosso conservador, o tanque de expansão da bucha. Ela também tem um tanque de expansão, o qual tem também até um nível de óleo aqui, ó, um verificador de nível de óleo, um local onde é um dos pontos para a gente checar durante as manutenções, durante as avaliações, durante as rotinas aí, se possível verificar até diariamente ou semanalmente o nível de óleo da bucha. Tá? Sempre a cada turno de operação, verificar o nível de óleo da bucha. Então está aqui todo o isolador. O isolador pode ser de cerâmico ou polimérico, como eu já falei. E aqui está a parte que fica para dentro do transformador, que a gente chama também de L6. O comprimento dessa parte aqui para dentro do transformador, ela vai depender principalmente da quantidade de TCs que vai ter esse transformador. Porque aqui que vão ser, ó, suponhamos que aqui seja o que a gente chama de caneco da bucha. Então aqui vão vir os transformadores de corrente aqui. Então se eu tiver muitos TCs, né, eu vou ter que... Se eu tiver muitos TCs, eu vou ter que aumentar esse L6 que a gente chama. Então isso vai depender. Então esse L6 também ele é para isso. Aqui vão todos os TCs aqui nesse ponto. Então aqui está o tapo capacitivo, onde eu faço as minhas medidas, as minhas amostragens, né? Faço ali o ensaio de capacitância e fator de potência. Agora uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é o seguinte, a bucha ela tem duas distâncias principais. Tem essa distância aqui entre o conservador e a base, que a gente chama de distância de arco, né? Aqui é a distância de arco.
Essa distância ela é definida a partir do momento em que eu defini o nível básico de isolamento dessa bucha em função das descargas atmosféricas e chaveamento por manobras internas, sobre tensões de origem interna. Essa distância é definida a partir desses parâmetros. Agora, tem um outro parâmetro também que faz parte da coordenação de isolamento de bucha, que a gente chama que é a distância de escoamento. Nota-se que essa distância de arco é entre um ponto aqui que é metálico para outro ponto metálico, onde eu tenho contato elétrico. Aqui é isolador. Agora, nota que esse isolador ele tem aqui várias saias. A gente chama de saia. Ele é dessa forma aqui. O que significa isso? Significa que o caminho para uma possível corrente de fuga aqui, para a possível corrente de fuga, é muito maior. Ela vai ter que passar aqui, aqui, aqui. Então, isso é um caminho de escoamento. Então, a gente fala tem a distância, então, tem essa distância aqui de arco e temos a distância de escoamento da bucha. Essa distância de escoamento, ela vai de encontro que a gente falou sobre a localização onde eu vou colocar essa bucha. Se ela vai estar operando próximo a regiões marítimas ou regiões de alta poluição, região muito poluída devido a um perfil industrial ali nas proximidades, fuligem. Então, isso vai fazer com que eu tenha que aumentar essa distância de arco, que ela é dada em milímetros por kV, Para cada kV que eu quero isolar, eu tenho um percentual aqui, eu tenho um valor em milímetros para cada kV. Isso vai em função da poluição. Então, na bucha eu tenho duas distâncias, uma distância de arco e outra distância de escoamento. E outro detalhe agora que eu quero trazer para vocês é que essa capacitância aqui, essa verificação, tem chamado cada vez mais atenção dessas verificações, porque um dos principais modos de falha de transformadores é a partir da bucha. E se eu tenho condições de verificar essa bucha periodicamente, é importante então fazer as medições de capacitância e fator de potência e verificar aí anualmente ou bianualmente, ou toda vez que eu parar o equipamento, verificar as buchas e fazer aqui a análise do fator de potência e da capacitância da bucha. Comparar com os dados de placa ou ensaios anteriores e verificar, olha, essa capacitância está alterando ou não. Se essa capacitância estiver alterando, indica que aqui dentro desses elementos aqui está acontecendo alguma degradação, um envelhecimento que pode ser acelerado em função de alguma umidade, ou essa bucha foi armazenada por um tempo fora do transformador, qual não tomou os devidos cuidados e acabou entrando umidade e danificando a bucha. Mais para frente a gente fala sobre os ensaios. Então, espero que tenha ajudado e até a próxima.